Muito boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Meu nome é Antônio Monteiro Conrado Júnior, sou professor aqui do Senac Araraquara, e hoje nós vamos trabalhar sobre uma disciplina chamada Primeiros Socorros. É uma disciplina no qual ela apresenta diversas técnicas, diversas instruções e também muito conteúdo. Eu primeiramente agradeço aí ao convite do docente Gabriel e também a paciência de todos os alunos que aguardaram a gente com esse probleminha técnico, mas é uma nova forma, né, de trabalhar, e de maneira remota, através de aulas online, através dessas explicações, a gente vai passar o nosso conteúdo e contribuir com a formação de vocês para o técnico em massoterapia. Eu sou fisioterapeuta, a minha especialização, eu tenho duas especializações, né, na área de fisioterapia do trabalho, que é a atuação do profissional fisioterapeuta dentro de empresas, dentro de indústrias, combatendo as lesões ocupacionais e, consequentemente, adotando a adoção de posturas em frente ao trabalho, né, tenho aí 10 anos de formação na área, e também traumato-ortopedia, com ênfase em terapia manipulativa. Por gostar bastante da área de saúde e segurança do trabalhador, fiz um técnico em segurança do trabalho, e leciono aqui no Senac, eu trabalho no Senac no período da manhã e, eventualmente, no período da noite, desde o ano de 2015, né, desde agosto de 2015. Então, a gente acaba tendo essa formação, né, e também buscando uma didática específica para atuar em cada área, cada curso técnico especificamente. Vocês estão observando aqui com o meu mouse uma estrela de 6 pontos, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela ao longo da nossa aula. O conteúdo que eu preparei para a nossa aula de hoje é uma parte, né, de um curso de primeiros socorros, de uma formação em atendimento pré-hospitalar, o famoso APH, que é a área que envolve o atendimento pré-hospitalar, ou seja, o atendimento feito por profissionais técnicos, seja eles da área da enfermagem, sejam eles profissionais de nível superior, como médicos, fisioterapeutas e os próprios enfermeiros, ou também profissionais que atuam na área técnica, independente da área de formação. Primeiro socorro, né, ou primeiro socorro, como é conhecido, não tenho a exigência de um curso específico que me dê a contribuição ou a necessidade de um curso para realizar primeiros socorros. Muitas vidas poderiam ser salvas no Brasil e no mundo se nós tivéssemos uma política de informar primeiros socorros e técnicas de primeiros socorros a crianças, a adolescentes, a adultos, né, e de uma forma. Hoje nós vivemos em um momento de pandemia, de isolamento e distanciamento social, que muitas pessoas têm a possibilidade de conviver com os seus familiares e podem, por exemplo, encontrar uma situação de um engasgo, de um desmaio, de uma parada cardiorrespiratória, ou ainda situações no qual precisa de um primeiro socorro. Eu vou passar para vocês hoje uma conceituação de primeiros socorros e algumas técnicas mediante as suas necessidades. Lembrando apenas, né, que eu tenho um LinkedIn, é uma rede social voltada à educação profissional. Então, eu peço para vocês, se porventura tiverem o LinkedIn, me procurem aqui no LinkedIn como Conrado JR. E me adicione nesse LinkedIn, apenas para a gente manter contato, as minhas publicações, os meus pensamentos, vídeos, eles são publicados lá. Eu também tenho aqui um canal no YouTube, né? Devido à pandemia, nós criamos o canal Quem Ensina Aprende, hoje com aproximadamente 90 vídeos, né, e apenas 95 inscritos. Então, eu peço que, por gentileza, se você tem aí o hábito de acompanhar o YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, dê o like, curtir o joinha, né, para a gente fazer o canal crescer e, consequentemente, difundir o material de educação, né? A gente não é remunerado, não tem nenhum ganho com o YouTube para isso, mas nesse momento de pandemia eu criei esse canal para me comunicar com os alunos, e também esse material fica disponível, né? Qualquer smartphone você consegue assistir as nossas aulas. Nós temos aulas aí do curso de estética, de cursos de técnico e segurança do trabalho, falando de anatomia, falando de sistema muscular, falando de técnicas bem relevantes para a formação do técnico em massoterapia também. Finalizando aí o nosso momento youtuber, né, vamos então passar para a apresentação da aula de hoje. Nós criamos alguns tópicos, né, entre eles aí o tópicos da aula falando sobre conceitos de primeiros socorros, o que é um conceito, o que é um primeiro socorro,
o que é uma situação de um desmaio, por exemplo, né, o que pode ocorrer numa situação de hemorragia, né, vamos lembrar que a hemorragia ela é uma situação que todos nós estamos sujeitos, uma situação de epistaxe, que é uma situação que ocorre de sangramento nasal, principalmente, né, em pessoas com hipertensão arterial sistêmica ou ainda pessoas que apresentam alteração durante o seu desenvolvimento, algumas alterações relacionadas a problemas respiratórios, pessoas com engasgamento, né, o que pode ser feito em casos de engasgamento, nós temos manobras específicas, as paradas cardiorrespiratórias ou paradas cardíacas, que naturalmente influenciam a respiração. Nós temos um protocolo de atendimento no primeiro socorro, chamado de protocolo ABC, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e a reanimação cardiopulmonar, também conhecida aí como RCP. Peço apenas para que vocês orientem, né, e mudem o pensamento, se porventura vocês ouviram falar sobre ressuscitação cardiopulmonar. A nomenclatura correta, de acordo com a Associação Americana de Coração, a Associação de Médicos Cardiologistas Americanos, não usam essa nomenclatura de ressuscitação, apenas de reanimação, porque o coração ele para de funcionar, ele precisa ser reanimado no primeiro socorro. E um dos símbolos primários do primeiro socorro é aí a estrela da vida, ou também chamada estrela de 6 pontas. A estrela de 6 pontas, ela apresenta uma ponta com cada significado, sendo a primeira ponta ali o sinal da detecção de uma ocorrência que precisa de primeiros socorros, uma segunda ponta de uma situação de alerta, né, de se manter alerta em toda e qualquer situação, o pré-socorro, né, propriamente dito, né, colocar ali realmente a mão no indivíduo para evitar que a sua condição de saúde seja agravada. A situação ainda de um socorro no local do acidente, lembrando que a vítima, ela não consegue, né, realizar nenhum ato voluntário, então você precisa, enquanto socorrista, técnicas de primeiro socorro, atuar com cuidados da vítima e, especificamente, tomar o cuidado, o seu próprio cuidado também no local, para que você não venha se acidentar também. Nós temos ainda os cuidados durante o transporte, né, chamada remoção do paciente, e por último aqui a transferência, né, e o tratamento definitivo, geralmente feito em hospitais, né, ou ainda, dependendo da região, as santas casas, prontos socorros, que servirão ali para dar base e, consequentemente, a manutenção da vida daquela pessoa que foi socorrida, né, por um atendente aí de primeiros socorros. Então, falando sobre o conceito de primeiros socorros, é um atendimento imediato prestado a uma pessoa, uma vítima, em um acidente ou especificamente por um mal súbito. Nós formos pegar ali a situação anatômica, né, o nosso corpo, ele é dividido em diversos sistemas, e esses sistemas principais, né, nós temos, então, o sistema cardíaco, né, que nós temos a parte cardiológica, que naturalmente ele serve para bombear sangue para todo o nosso organismo, levando glicose, levando oxigênio e, naturalmente, um fluido sanguíneo para o nosso corpo. Nós temos o sistema nervoso, né, que ele é dividido entre glândulos, nervos e, consequentemente, locais onde nós temos ali pontos sensitivos e pontos motores que a gente consegue captar, né, qualquer interferência do meio externo para o meio interno, e nós temos também a via respiratória. Então, nós temos ali um ato de respirar, e esse ato de respirar leva oxigênio através ali de uma troca gasosa juntamente com o circuito, né, e naturalmente o sistema circulatório. Então, o primeiro socorro ele tem que manter a vida de organismo, especificamente do sistema nervoso, sistema cardiológico e sistema respiratório. Então, os primeiros socorros são auxílios imediatos e provisórios prestados enquanto se aguarda um atendimento médico. Conrado, eu tenho medo, eu não consigo ver sangue, eu me desespero. Se você, porventura, tem um telefone na mão e sabe o número das principais instituições que nós temos no Brasil que realizam atendimento de primeiros socorros, você já está realizando um primeiro socorro. As instituições no Brasil que nós temos, principalmente no estado de São Paulo, é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência,
famoso SAMU, qual o telefone é 192, e nós temos também o Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do telefone 193. Essas duas instituições, elas estão aptas a atuar com primeiros socorros, e se porventura você não se sente pronto, não se sente habilitado, ou, consequentemente, acaba tendo um certo receio de colocar a mão em uma vítima, e, necessariamente, vocês acabam se preocupando demais em realizar alguma manobra, vocês podem pegar o telefone e realizar um ato de uma simples ligação, 192, para situações em que nós vamos encontrar como desmaios, situações como hemorragia, ou situações simples como um engasgo. O SAMU consegue realizar essa prática e, consequentemente, um atendimento, em alguns casos, até um atendimento telefônico. O serviço de atendimento médico de urgência, quando você liga no telefone 192, quanto a maior quantidade de informações que você fornece para o atendente que está ali no telefone, você pode ter a possibilidade de conversar, inclusive com um médico socorrista, um médico que conhece da área, para que você seja instruído no telefone para fazer algumas manobras. Ou no caso do Corpo de Bombeiro, que vai atuar especificamente em traumas, além da relação que eles têm ali com o combate ao incêndio, a extinção do fogo, o Corpo de Bombeiro também pode atuar em traumas, fraturas e necessariamente em outras situações que o SAMU também atende. O que difere aí um ao outro, né, é que o Corpo de Bombeiro é ligado a uma instituição da Polícia Militar e o SAMU já é ligado ao Ministério da Saúde. Tem essa pequena diferenciação, mas na prática ambos realizam um bom trabalho. Quando a gente fala ainda sobre os conceitos de primeiros socorros, o socorrista, né, ou o profissional que vai atuar com primeiros socorros, ele sabe que as técnicas que vão ser administradas vão criar uma certa diferença, né, uma diferença significativa entre a vida e a morte, a recuperação rápida daquele indivíduo ou uma hospitalização longa, a invalidez temporária, né, de dias, meses, talvez semanas, ou uma invalidez permanente. Então, atuando com primeiros socorros, né, a gente tem um conceito de hora de vida, né, ou a hora de ouro, a golden hour, que é a hora de ouro que você tem para realizar os primeiros socorros. Os primeiros 20 minutos são fundamentais em qualquer trauma, em qualquer acidente ou em qualquer situação de primeiros socorros. São 20 minutos que vão fazer uma diferença gigantesca na vida de um indivíduo. Um trauma de uma batida de carro, uma situação de um desmaio, uma situação de uma hemorragia, uma epistaxe, uma parada cardíaca, nesses 20 minutos eles precisam ter um bom atendimento. Isso vai facilitar, por exemplo, para os mais próximos 20 minutos, que será o tempo de transporte, e mais 20 minutos para um atendimento médico, formando aí 60 minutos. E essa hora de ouro vai determinar a vida ou a morte de um paciente, a vida ou a morte, né, de uma pessoa, a recuperação rápida desse indivíduo e ainda a hospitalização longa desse indivíduo. E também irá separar ali, de acordo com a sua eficácia, né, sua eficiência, a invalidez temporária ou, por exemplo, a invalidez permanente daquele indivíduo. Sendo assim, nós temos que aplicar as técnicas de primeiros socorros para manter a vida, uma recuperação rápida e evitar uma invalidez permanente. Então, o profissional que atua, que conhece primeiros socorros, precisa conhecer, né, necessariamente a pessoa que tem contato com outras pessoas precisa conhecer primeiros socorros, porque ele nunca sabe quando vai precisar. Eu tenho duas situações da minha vida no qual eu apliquei primeiros socorros. Primeiramente, foi um acidente de trânsito, vindo da cidade de Matão, próximo à região ali de Bueno de Andrada, próximo ao pedágio. 2 carros colidiram frontalmente. Fiz o que era possível, nós tínhamos uma situação muito mais grave ali, uma situação de um acidente de trânsito, né, um acidente com carros, e para quem já tirou carta, fez o CFC, fez aquelas provas que nós tínhamos para tirar a CNH, sabe que a colisão frontal é o pior tipo de acidente que pode existir, porque existe uma projeção física do seu corpo contra um outro carro, projeção física do seu corpo contra o próprio para-brisa do seu carro, ou ainda, no caso, por exemplo, de um volante. E a pessoa que estava nesse carro no qual eu prestei o socorro foi retirada com vida, foi transportada para o hospital, mas durante os translados, durante a sua ida para o hospital,
ela acabou tendo 3 paradas cardíacas e na quarta parada ela não resistiu. Ela foi reanimada 3 vezes pelo SAMU e não resistiu. Uma outra situação, eu tenho um irmão de 40 anos e ele tem autismo, né? Para quem já ouviu falar sobre autismo, é uma condição de saúde no qual o indivíduo não se comunica com o meio externo, tá bom? Lembrando que autismo não é um adjetivo para uma pessoa que tem um psicológico considerado anormal, não um indivíduo que tem um senso de falta de interação. Às vezes a pessoa ela é o famoso antissocial, ela não interage, mas o autismo é uma condição de saúde. E o meu irmão autista, de 40 anos de idade, na época eu devia ter por volta dos meus 22, 23 anos, eu estava saindo da faculdade, e o meu irmão, ele acabou tendo um trauma, né, um trauma em casa, ele bateu a cabeça, teve que tomar pontos ali na cabeça, ele não é nada comunicativo, ele tem o que a gente chama de autismo severo, e durante a administração de medicamentos, para dar o ponto ali, para ser feito a sutura no crânio dele, né, no couro cabeludo dele, ele apresentou uma parada cardíaca. E por mais que ele estava no ambiente hospitalar, né, nós tínhamos ali um médico que ele conhecia de primeiro socorro, sabia fazer as manobras, mas o médico ele travou, eu nunca tinha visto isso acontecendo, ele realmente paralisou na frente de um paciente. E eu, como irmão, né, me vi na situação de tirar o meu irmão da maca do hospital, colocar ele no chão e fazer uma manobra de reanimação cardiopulmonar. Foram 20 minutos que depois eu não tive mais força nos braços. Confesso para vocês que as pernas ficam trêmulas, a gente parece que não está naquele ambiente, né? A gente se projeta para um outro ambiente, mas nunca valeu tanto a pena estudar primeiros socorros, nunca valeu tanto a pena ter feito prática, ter se submetido a avaliações e cursos de primeiros socorros. Após 20 minutos praticamente, o meu irmão ele recobrou a consciência, né, recobrou a coloração e o batimento cardíaco dele voltou a um considerado normal. Ficou um dia hospitalizado, mas no dia seguinte ele saiu. E imaginem, né, estava na sala a minha mãe, o meu pai, o médico e um irmão autista. Então, poderia ser ali uma tragédia dentro de uma família. E até hoje aí eu tenho meu irmão convivendo conosco, saudável, né, mas é uma experiência que eu tive que eu não gostaria que nem meu pior inimigo passasse. Falando especificamente sobre primeiros socorros, então, a gente precisa entender que a gente nunca sabe quando a gente vai precisar. Então, o ideal é que nós podemos aí estar prontos nessas situações. Uma situação comum do primeiros socorros é uma situação de desmaio. É uma situação onde há uma perda temporária e repentina da consciência devido à interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro. E nós temos diversas causas que podem ocasionar um desmaio. Percebam na imagem lateral ali que nós temos uma atriz, né, durante uma gravação, e ela desmaia simplesmente porque ela recebeu uma notícia, às vezes uma perda de um parente, uma situação que ela está uma carga tão grande emocional que ao receber a notícia, há uma interrupção abrupta do fluxo sanguíneo, fazendo com que apresente um desmaio. Nós temos uma situação natural que a pessoa que desmaia, ela realiza uma abertura dos seus membros superiores e também aqui, principalmente, nos membros inferiores. Há uma abertura, né, do tipo V aqui nos pés. Essa abertura, ela ocorre porque a pessoa, no momento do desmaio, ao se interromper o fluxo sanguíneo do cérebro, ela naturalmente fica numa situação sem contratura muscular. Nós temos diversos músculos do corpo que mantêm a nossa postura, principalmente na postura em pé, que mantém a nossa coluna em posição ereta. Entretanto, quando nós temos antes de desmaio, o que pode acontecer é uma queda, né, sem aviso, é uma queda que a gente apresenta sinais, né, geralmente os olhos eles começam a se fechar, a pessoa apresenta uma alteração na coloração da pele, né, e naturalmente ela vem ao chão. É o ideal, né, a gente primeiramente tentar segurar essa pessoa para que ela não tenha uma queda, né, e não possa provocar
algo mais grave. Mas falando especificamente sobre a situação de desmaio, é a perda temporária e repentina de consciência devido à interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro. E especificamente o desmaio, ele pode ocorrer por diversos motivos, entre eles a falta de alimentação, fadiga, né, o cansaço emocional, o cansaço físico, o estresse, fortes emoções, perda de sangue, né, a famosa hemorragia, ambientes muito abafados, com pouco oxigênio, pouca oxigenação, pode gerar ali um ambiente abafado, naturalmente um desmaio. Nós temos as grandes hemorragias também, né, então um indivíduo que tem uma hemorragia exposta, uma hemorragia no qual há uma grande perda de sangue, pode gerar também a um desmaio e traumatismo na cabeça. O traumatismo na cabeça é uma situação muito particular, porque ela pode ocorrer por diversas situações, né, traumas de bicicleta, de moto, pode ter quedas em casa, e não, basicamente, nós não temos uma altura específica para que possa ocorrer um traumatismo na cabeça. Pessoas que estão no mesmo nível, ao andar ali, tropeçar, podem bater a cabeça e apresentar um traumatismo. Não necessariamente vão apresentar uma fratura do crânio, mas sim um trauma no crânio, uma trauma na cabeça, e essa situação faz o nosso sistema nervoso central, faz com que a gente apague, né, faz com que a gente pare de funcionar, porque naturalmente o cérebro ele pode realizar uma espécie de um inchaço, né, um edema, edemaciar, e isso pode gerar um desmaio também. E o que fazer quando a vítima estiver inconsciente? Nós temos uma situação bem simplória, né, que é simplesmente evitar aglomerações em torno da vítima e manter um local arejado. O excesso de oxigênio não vai fazer mal àquela pessoa, né, ventilar essa pessoa, abanar essa pessoa, seja com um jornal, uma revista, ou simplesmente com um pedaço de toalha, isso pode nos ajudar a levar uma oxigenação melhor às vias respiratórias daquele indivíduo, e também colocar a vítima em decúbito dorsal, né, ou seja, aí de barriga para cima, né, com o dorso apoiado no chão, né, no solo, e com os pés ligeiramente elevados. Pode ser colocado uma cadeira, pode ser colocado um banquinho, pode ser colocado algo, ou simplesmente o socorrista segurar os dois membros inferiores. Isso vai ajudar o que nós chamamos ao retorno venoso, o que a gente conhece como retorno venoso. O batimento cardíaco, ele vai, naturalmente, numa pessoa com desmaio, ele vai aumentar, ele começa a ter uma queda, uma ligeira queda, e aí o corpo reconhece que tem algo errado. Quando é elevado os membros inferiores desse paciente, dessa vítima, o retorno venoso, o fluxo sanguíneo vai retornar com maior rapidez ao coração, provocando ali um aumento da oxigenação no cérebro, fazendo com que a pessoa ela possa recobrar a consciência. Então, um indivíduo consciente, né, certamente ele vai tentar exemplificar o que gerou aquele desmaio. Pode ser a falta de alimentação, a pessoa passou o dia sem se alimentar direito, ela teve um pico de hipoglicemia, né, teve uma perda abrupta de açúcar no sangue, né, ou um aumento da hiperglicemia. Ela pode ser diabética e não sabe, ela pode ter picos de pressão e não sabe, e isso, consequentemente, pode gerar um desmaio. Mas, ao evitar aglomeração e retirar os famosos curiosos, as pessoas que filmam, pessoas que são vítimas de qualquer acidente ou desmaio, isso já ajuda demais ao socorrista, além de preservar, né, a vítima e o socorrista. Além de preservar a identidade do indivíduo, ao retirar as pessoas, você cria um ambiente mais arejado. E ainda colocando a vítima em decúbito dorsal facilita para que ele consiga elevar ali os membros inferiores. Conversar com a vítima, né, se necessário, continuem levando, né, apresentando para ele, né, o que está acontecendo, se identificando acima de tudo. Se você chama João, se você chama Maria, você se apresenta, olha, eu me chamo João, eu estou tentando te ajudar, o que está acontecendo? Porque a pessoa ela vai acordar desorientada, vai acordar praticamente como a gente que deita no sofá ali, coloca o relógio para despertar e esquece de colocar o dia, por exemplo. Eu tenho um celular aqui, um smartphone, às vezes eu coloco lá, eu tenho que dormir 20 minutinhos antes
uma aula, ou alguma situação, ou algum compromisso que eu tenho, e se eu, porventura, errar o horário ou errar a data, a gente acorda desesperado, a gente acorda desorientado. Quem nunca passou por essa situação? E se uma pessoa ela desmaiar, ela certamente estará desorientada. Então, conversar com a vítima, lembrando que o sentido auditivo, mesmo na situação de óbito, ele é reconhecido pelos profissionais da área médica, da área da saúde, o último sentido, né, e o sentido preservado durante uma situação inconsciente. Pessoas, inclusive, que ficam lá anos na UTI, né, meses após uma cirurgia, elas conseguem ouvir as pessoas que estão ali, inclusive a conversa dos profissionais da enfermagem, a conversa dos médicos, a visita, né, ver se alguém foi visitar ou não, são os mistérios que nós temos aí da anatomia e, consequentemente, do corpo humano, mas a audição ela é preservada. Então, conversar com a vítima, mesmo inconsciente, né, e orientando para que, quando ela acordar, quando ela estiver recobrando a consciência, respirar profundamente, né, e lentamente. É uma técnica meio até infantil que a gente usa, né, que é respirar a florzinha e soprar a abelhinha, né? Parece uma coisa simplória, parece uma coisa banal, parece uma coisa até infantil, mas respirar profundamente, receber o fluxo de oxigênio por 3 a 5 segundos, faz com que a gente consiga levar o oxigênio para todo o nosso tecido sanguíneo, e, consequentemente, mantendo a vida do nosso sistema nervoso, do nosso sistema respiratório e também, naturalmente, o fluxo sanguíneo para todas as partes. Quando a gente fala de soprar a velhinha, é a saída, né, do gás carbônico, mantendo um equilíbrio, que a gente chama aí de troca gasosa, ou, tecnicamente falando, hematose, né, a troca gasosa, a entrada do oxigênio e a saída de gás carbônico. Afrouxar toda a roupa da vítima, né, somente em condições em que a vítima apresentar uma situação ao redor do pescoço. Então, um indivíduo com gravata, por exemplo, um indivíduo com um cinto afivelado, muito fechado, pode ser aberto e afrouxado essas partes. Vamos lembrar que tanto a gravata como o cinto são peças de vestuário, são peças que são expostas. Então, eu posso afrouxar, eu devo afrouxar para que melhore, por exemplo, o fluxo de passagem do sangue no pescoço, né, consequentemente irrigando melhor o cérebro. E no caso do indivíduo com desmaio, por exemplo, eu afrouxando o cinto, eu permito, né, eu facilito o retorno venoso, principalmente na região inguinal ou na região da virilha, falando de uma maneira mais popular. O que eu não devo fazer, por exemplo, essas são situações que a gente deve tomar muito cuidado, com precaução, por exemplo, uma mulher que está ali com um sutiã muito apertado, eu não devo afrouxar, eu não devo pôr a mão, por isso que é chamado de peça íntima, é uma peça que é diferente de uma peça de vestuário que está exposta, tá? Então, se estiver na sua percepção, um sutiã apertado ou uma calça muito justa, eu não devo fazer essa liberação, porque o princípio do primeiros socorros é também manter a integridade, tanto da vida, né, a parte física, como também social daquele indivíduo, daquela pessoa que precisa de socorro. Afrouxando a roupa da vítima, né, vai facilitar o restabelecimento da circulação sanguínea. E jamais, em hipótese alguma, não deve-se ministrar nada por via oral. Sabe-se que, em algumas situações, né, principalmente no nosso interior, são recomendados, né, uma pessoa que desmaia, assim que levanta, tomar um líquido, né, como a cachaça, como café, cerveja. Nós acabamos de restabelecer um desmaio, por exemplo. E aí, se a pessoa está ingerindo algum líquido, ela pode induzir a um engasgo. E aí você, novamente, pode gerar um desmaio nessa vítima. Então, não se deve dar nada para comer, não deve dar leite, não deve dar cachaça, não deve dar café. O ideal, após um desmaio, é que a pessoa seja encaminhado a um pronto-socorro. E ali o médico vai fazer uma triagem, vai fazer uma investigação através de uma boa anamnese, uma boa entrevista, para observar, através dos sinais e sintomas desse indivíduo, o que aconteceu, o que gerou esse desmaio. O desmaio, ele é vulgarmente também confundido com ataques epiléticos, com epilepsia, que neste momento eu não vou abordar, mas basicamente pode ocorrer por alterações do sistema nervoso e ainda por traumas que a ciência
não entra, ainda não encontrou, não fez uma descoberta precisa por que a epilepsia ocorre. Tem pessoas que têm alteração nos gânglios da base, na região do sistema nervoso central e no sistema nervoso autônomo, que induzem um ataque epilético, né? Então, naturalmente, o que difere o desmaio é que a vítima ela não se debate, ela não se movimenta. O desmaio, a vítima simplesmente tem uma queda. A epilepsia ela é acompanhada com uma queda e uma série de contraturas musculares, também chamadas de espasmos, que podem gerar ali, além, né, de traumas, ela pode, inclusive, agredir pessoas de maneira involuntária. Então, no ataque epilético, é uma situação um pouco mais grave, que deve ser investigado profundamente com neurologistas, com profissionais da área médica, para investigar o que está acontecendo. Procedimento, né, ainda quando a vítima estiver consciente. Se a vítima, porventura, né, apresentar essa posição que nós estamos vendo aqui, né, os pés cruzados, e ainda a queda, né, frontalmente ali, com a cabeça no chão, eu tenho que tentar melhorar a via aérea, a via de respiração e, consequentemente, a circulação. Então, aquele senso, né, ou aquele consenso que existia nas décadas de 70 e 80, no qual não se mexe na vítima, isso caiu por terra ao longo dos estudos, porque eu devo mexer na vítima, desde que eu faça isso com aptidão, com perícia, desde que eu faça isso com conhecimento. Eu estou avaliando as vias aéreas de respiração e de circulação e procurando socorro médico. Então, enquanto a vítima, ela, porventura, estiver inconsciente, com a cabeça, com a face projetada ao solo, eu posso perfeitamente realizar uma manobra para virar a vítima de lado, né, em decúbito lateral, ou também, né, de decúbito dorsal. Jamais deixar a vítima de um primeiro socorro em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, porque a respiração fica prejudicada, naturalmente os órgãos eles passam por uma espécie de torção, né, interna, e isso pode gerar também, né, induzir, por exemplo, um vômito, uma regurgitação. Então, o vômito, no caso de uma pessoa estar ali com a cabeça, né, com a face projetada no chão, pode gerar um engasgo, pode gerar um vômito, e naturalmente a pessoa ela pode ir a óbito por obstrução, né, provocada por vômito. Nós tivemos aí, por exemplo, situações de alguns astros da música, né, que tiveram essa situação, engasgaram com o próprio vômito, né, após, obviamente, aí ingerir bebidas alcoólicas ou até o uso de drogas. Enquanto a vítima estiver inconsciente e respirando normalmente, eu devo mudá-la para uma posição mais segura. Entretanto, eu tenho protocolos a serem seguidos. Tenho que ter muito cuidado com a cabeça da vítima, né? Assim, certamente com a região cervical, que é uma região onde nós temos 7 vértebras, né? E uma conjunção ali de articulação na região do pescoço, que sustenta o crânio. Então, sustenta o crânio, sustenta basicamente todo o tronco encefálico, cerebelo, toda a parte do sistema nervoso central. E também, né, abaixo do pescoço, nós temos a região tóraco-lombar, a região do tórax e da região lombar. E também eu tenho que ter cuidado quando ele for movimentado. Percebam que existe já uma pessoa com um telefone ligando para 192, 193, fazendo contato com profissionais de alto gabarito aí na área de primeiros socorros, e uma outra pessoa mobilizando a vítima. Então, o protocolo para primeiros socorros aqui, no caso do desmaio, a movimentação tem que ser feito tanto para deixar o indivíduo em decúbito lateral, ou possivelmente também em decúbito dorsal, para que ele fique aí com a barriga para cima. Como colocar a vítima em posição lateral? Então, certifique-se, né, que você vai se colocar do lado da vítima e ajoelhá-lo, né, se ajoelhar de frente para ela, ajoelhando de frente para a vítima, para, consequentemente, se você for movimentar ela, na hora que você for fazer a manobra, que ela não simplesmente bata o rosto ali no chão, né? Vamos lembrar que se, porventura, ela estiver de barriga para cima, eu posso deixá-la simplesmente daquele jeito. Se ela apresentar alguma alteração na respiração ou indução, por exemplo, ao vômito, eu devo virá-la de lado. Flexionar a perna da vítima, que está mais próxima a você,
pegar a mão da vítima, né, e consequentemente colocar ali sobre a própria nádega, né, colocar na região lateral, e com a palma da mão virada para baixo, é para facilitar essa movimentação do posicionamento. Posso executar isso com cuidado, de maneira vagarosa, né, virando a vítima para o lado, posicionando a cabeça também de lado, para que ela não, se porventura ela vier a vomitar, a secreção saia facilmente para a boca. Vamos lembrar de utilizar a gravidade ao nosso favor. Então, utilizando a gravidade pode nos ajudar bastante. E uma das situações que ocorre, né, muita gente pergunta, toda vez que a pessoa desmaia, ela vai vomitar? Não necessariamente, mas se porventura ela tiver acabado de fazer uma alimentação, se porventura ela ficar muito tempo, né, em decúbito ventral, isso pode gerar ali de barriga para baixo, ela pode gerar uma sensação de vômito. Então, eu realizo essas etapas, sempre ali posicionando, né, de maneira lateral, né, e não tem outra forma, pessoal. A pessoa que vai atuar com primeiros socorros precisa se abaixar, precisa colocar os 2 joelhos no chão. A pessoa que atende primeiros socorros, ela vai ficar com calo ali no joelho, porque ela vai atuar sempre com os joelhos no chão. E aí percebam que na figura 1, ela já faz uma torção ali com a mão, induzindo, né, a pessoa a colocar a palma da mão na região do pescoço, né, segurando a sua cabeça. É uma situação que ela está sozinha, né? Na sequência, ela vai realizar, na imagem 2 aqui, ela vai realizar uma manobra flexionando a perna que está mais para o lado que ela quer movimentar, né? Então, a perna esquerda que vai ser movimentada para a esquerda, ou se eu for movimentar à direita, eu tenho que empurrar, mas naturalmente eu teria que ter uma outra pessoa naquela região de frente, na lateral da vítima. Eu posiciono, por exemplo, a cabeça da vítima sempre inclinada para trás e posicionando ali, favorecendo uma eventual abertura da boca. E nesse momento, eu ainda, né, mantenho o indivíduo na imagem aqui número 4, virado de lado para favorecer eventualmente um vômito. Além do desmaio, nós temos uma situação da hemorragia, né? Vamos lembrar que hemorragia, ela vem de uma palavra aí, basicamente, de ragia, que é corte, e hemor, que vem de sangue, né? Então, a hemorragia, ela é aí um pleonasmo, né? A conjunção da sua palavra, né? A formação da sua palavra é um sangramento, um rasgo, né, da pele, ou um rasgo de algum músculo, de alguma veia, de alguma artéria, provocando um sangramento. A hemorragia é a perda de sangue, onde ocorre um rompimento de veias e artérias, provocado, por exemplo, por cortes, amputações, esmagamentos e fraturas. Quem nunca foi cortar uma cebola, foi cortar uma peça de carne, foi cortar um bacon, um salame, algo um pouco mais duro, e acabou escorregando ali a faca e atingiu a ponta do dedo. Provoca-se, por exemplo, uma ruptura, né, uma ferida, né, um corte contuso dessa pele e, naturalmente, dos tecidos moles, né, que a gente chama, produzindo um sangramento. O risco para hemorragia é o choque hemorrágico, né, basicamente ali quando a gente tem uma perda superior de 40% de sangue, e esse pode gerar um choque hemorrágico, e o indivíduo vai apresentar outras alterações circulatórias, entre elas tremor, sensação de calafrios ali, a pele vai ficar mais gelada, né, a temperatura corporal vai diminuir e pode gerar uma falência de alguns órgãos, principalmente os órgãos digestórios, que são os órgãos que, por serem tecido muscular liso, eles necessitam de bastante irrigação, diferentemente do tecido muscular esquelético, né, estriado esquelético, ou, por exemplo, o tecido cardíaco, né, o tecido estriado cardíaco, que eles têm ali fontes específicas de irrigação. Naturalmente, um choque hemorrágico que há falência de alguns órgãos digestórios, isso vai gerar uma grande sepse, né, uma grande infecção no corpo, né, e isso vai levar a induzir o indivíduo ao óbito. E, naturalmente, quando há uma abertura, né, há uma invasão de um objeto através de um corte, de uma amputação, de uma fratura, pode gerar também a possibilidade de uma infecção. Nós temos, por exemplo, uma infecção famosa, né, que ocorre nos ossos, chamado osteomielite, principalmente que ocorre aí com pessoas que sofrem acidente de moto, de carro, e elas são projetadas ao chão,
são projetadas em gramados, né, ou ainda na terra, principalmente a famosa areia grossa de construção. Por causa da abrasão, por causa da ruptura da pele, todos esses micro-organismos, eles adentram a corrente sanguínea e podem, por exemplo, parar nos ossos, podem parar nos tecidos cardíacos e, naturalmente, gerar uma infecção maior. A osteomielite, por exemplo, é uma situação gravíssima, né, que em alguns casos ele pode ser até evoluído ali por uma amputação de membros inferiores ou da localização onde há osteomielite. Geralmente são em membros inferiores. A possibilidade de infecção ocorre por causa da entrada, né, de micro-organismos micro-organismos no sangue, consequentemente o sangue ele leva em torno de 4 minutos aí para percorrer, de 4 a 5 minutos para percorrer todo o corpo de um adulto. Então, se houver micro-organismos, ele vai ser depositado em todo o corpo em uma rapidez absurda. A hemorragia, nós temos 3 tipos, e aí é fundamental um socorrista, né, uma pessoa que faça o curso de primeiros socorros, reconhecer os tipos de hemorragia, que são 3 tipos. A hemorragia arterial, a hemorragia venosa e a hemorragia capilar. Como que eu identifico isso, professor? A hemorragia arterial, ela vai apresentar um sangue jorrando, né, um sangue que vai ter um fluxo pulsátil, que vai acompanhar o batimento cardíaco. E uma coloração, né, de vermelho vivo, justamente porque há ali muita hemoglobina, há muitas plaquetas, né, e naturalmente esse vermelho brilhante vai favorecer a pulsação arterial. Então, naturalmente, a hemorragia arterial é uma das mais perigosas. Tá? Você cortar uma artéria, você romper uma artéria, pode ocasionar uma hemorragia com sangue vivo, o sangue que leva muito nutrientes, gerando uma falta para todo o organismo. Nós temos já também a hemorragia venosa, que ocorre em um fluxo lento, entretanto é estável, né? Ele ocorre da mesma forma, ele ocorre de uma maneira vagarosa, né? Porém estável. Então é como se fosse uma abertura de uma torneira, vai sair um sangue, mas de uma forma vagarosa, não haverá pressão, não haverá pulsação que ocorre na arterial. E o vermelho é um vermelho escuro, porque ele está levando, né, está retirando todo o oxidante do nosso corpo, tudo que tem de ruim do nosso corpo, realizando ali uma alteração de fluxo sanguíneo. E nós temos a mais, entre elas aí a menos prejudicial, que é a capilar, que é um fluxo de fácil controle, uniforme, com um vermelho claro, né? Então, se alguém já usou o bom e velho Band-Aid, sabe que o capilar, né, é um tipo de hemorragia que é facilmente controlada, por exemplo, com o Band-Aid, né? Simplesmente com um adesivo ali, você consegue controlar essa hemorragia. O capilar geralmente vai ocorrer em regiões mais próximas ao tecido subcutâneo, em regiões de extremidades, como ponta dos dedos. Se porventura alguém já passou por aquela sensação de ter uma pelinha ali no dedo, né, próximo às falanges, né, próximo à unha, e quando você puxa há um sangramento, aquilo é um tipo de hemorragia capilar, é uma hemorragia que não tem pulsação, ela é de fácil controle, o sangue apresenta uma cor uniforme, e um vermelho claro. Então, o ideal, antes de mais nada, é identificar o tipo de hemorragia. Se for pulsátil, arterial, então maior atenção. Se for venosa, eu também tenho que ter atenção, todavia, é uma hemorragia mediana, né? Eu não tenho que ter tanta urgência assim na remoção daquele indivíduo. Eu posso tomar cuidado com o trânsito, eu tenho que prestar atenção aí para levar esse indivíduo, se for necessário, né, fazer uma sutura, dar pontos ali naquele tecido. Ou a capilar, né, que pode ser controlada facilmente aí com gás ou até mesmo com Band-Aid. O que vai mudar, né, são as características do sangue numa hemorragia. Conforme eu falei, a arterial, o sangue sai ali pelas artérias um vermelho vivo, e ele vai esguichar, vai sair com uma pressão, vamos falar assim, e vai ter fluxos que vão acompanhar o batimento cardíaco. O sangramento venoso, ele vai sair das veias e vai fluir de maneira uniforme, ele tem uma coloração mais escura. E por último aqui, o sangue do
capilar, que ele flui de maneira bem devagar. Então, percebam aí que eu não estou usando uma imagem, né? Estou usando somente uma ilustração. Né? O arterial existe uma projeção do sangue, né? Justamente por causa da pulsação. O venoso, geralmente, ele vai jorrar de uma maneira mais lenta, até provocando, em alguns casos, aí, poças, né, de sangue. E, em alguns casos mais específicos, o capilar, que ele vai se controlar e vai coagular facilmente. E o que fazer em caso de hemorragia? Eu preciso realizar uma compressa direta, uma compressão direta em cima da lesão, através de um pano limpo ou uma gaze, né? Se você, porventura, tiver uma gaze estéril, para que eu consiga realizar essa compressão. Se, porventura, o indivíduo cortou ali um membro e você identificou uma hemorragia arterial, não tenha problema de pegar ali a roupa daquele indivíduo, a camiseta dele, rasgar e realizar uma compressão. Ele pode pagar caro na camiseta, mas é melhor ainda a manutenção da vida dele. Se necessário, fazer a compressão de modo indireto da artéria, né, sempre acima. O que eu quero dizer com isso? Se ocorre na região do antebraço, né, eu vou ali na região do cúbito, do cotovelo, e realizo uma compressão indireta. Não é um garrote, mas é simplesmente manter a articulação esticada, né, em extensão, e manter uma compressão das artérias braquiais e das artérias que levam sangue para o antebraço, gerando uma compressão indireta da artéria. Não retirar as compressas ensopadas, né? Muitas vezes a gente associa que, ensopou de sangue, eu posso retirar e substituir. Quando você retira essa compressa ensopada, né, esse pedaço de pano limpo, ensopado ali de sangue, você está tirando um mecanismo chamado tamponamento, você está tirando o sangue coagulado daquela região. E isso pode gerar, né, uma hemorragia mais forte, principalmente na arterial, pode gerar ali uma jorrar mais rápido e dificilmente você vai conseguir controlar aquela hemorragia depois. O que eu faço, então? Eu apenas coloco mais compressas limpas sobre ela. Então, no caso de hemorragia, não tem um segredo absurdo. Eu preciso simplesmente colocar um tecido ali em cima, comprimir a região, se necessário, compressa indireta, e jamais retirar a compressa ensopada. Eu vou simplesmente adicionando outras compressas acima, né, da região onde há um corte e um sangramento. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, né, aproveitar para tomar uma água aqui. Esse tipo de sangramento, na opinião de vocês, é arterial, é venoso ou é capilar? Por gentileza, podem abrir o microfone aí e falar. Eu acho que é arterial pela cor. Arterial. Eu acho que é venoso, porque não tá jorrando. E também eu acho que estaria mais sangue se fosse arterial. Também acho que é venoso por estar escorrendo. Eu falei errado, eu acho que é venoso também. Eu acho que é venoso também. Pessoal, quem achou que é arterial, achou errado. É o venoso. Percebam que, não sei se vocês estão observando aqui a minha bolinha do mouse, né? Ele é um vermelho vivo. Já o vermelho do sangue é um vermelho mais escuro. E o venoso, conforme eu falei, né, ele gera ali uma coloração mais escura. De fato, a gente não consegue ver através de uma foto, por exemplo, a pulsação. Mas percebam na imagem que há aqui um gotejamento, né, começa a apresentar algum gotejamento. Então, no caso aqui desse socorrista, ele está paramentado, ele está com uma luva ali de procedimento, colocou uma gaze estéreo sobre a região, né, e naturalmente ele fez o correto, ele fez uma compressão daquela região. Muito provavelmente, pela imagem que a gente consegue identificar, é um sangramento venoso, perfeitamente. Agradeço aí pela participação da turma. Venoso sendo, então, um tipo de sangramento facilmente controlado, né, no qual, com compressas ali, eu consigo estancar o sangue. Uma outra situação que a gente pode fazer em caso de hemorragia
é levantar o local do ferimento o mais alto possível, né, acima do coração, fazer a compressão com a gaze e levantar acima do coração. O que nós temos aqui? As carótidas, né, são artérias que levam sangue para o cérebro, consequentemente para todo o sistema nervoso. Oi? Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro, quem está falando? Anderson, boa noite. É Anderson. Isso, Ô Anderson, prazer conhecê-lo virtualmente. prazer. Você estava falando de quando for estancar o sangramento, colocar sempre um pouco acima, né, de onde tem o ferimento. Mas nesse caso seria só para venoso, né? Para arterial também ou todos os casos? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Compressão indireta vai ocorrer principalmente no sangramento arterial, tá bem? Porque você faz a compressa indireta na artéria, né? Se ele pegou ali a artéria braquial, eu devo dar uma atenção para aquela artéria do antebraço, tá bem? Por quê? Porque quando a gente fala de jorrar, é como se fosse uma mangueira, né? Vamos associar assim. Se eu quero diminuir o fluxo da mangueira, eu vou lá na metade dela e fecho ela, eu dobro ela. Eu realizando isso, diminui o fluxo de passagem do sangue, bom? Na venosa, né, o ideal realmente é simplesmente fazer a compressa, assim como na arterial. Não que eu não vá fazer a compressão na arterial, tá bom? Respondi? Beleza, entendi. Obrigado. Imagina. Então, além de comprimir a região, eu também posso solicitar ali a minha vítima, né, ou explicar o que eu estou fazendo com ela, fazendo a elevação daquele membro, né, o membro superior acima da altura do coração, porque como o batimento cardíaco induz, né, o fluxo sanguíneo, quando eu elevo a minha mão aqui na região do crânio daquele indivíduo, né, daquela vítima, eu diminuo a passagem do sangue. Eu já utilizo, por exemplo, a articulação aqui do ombro, realizando uma extensão e faço uma flexão do cotovelo. Eu diminuo o fluxo sanguíneo através de duas articulações, por exemplo. Então, eu naturalmente provoco essa elevação, fazendo ali a diminuição da passagem do sangue. No caso da perna, se o indivíduo ele tiver, por exemplo, uma ruptura, né, ou um sangramento das artérias ali femorais, que são artérias derivadas da artéria aorta, né, elas saem lá do coração e chegam aqui na região abaixo do tórax através da aorta, elas vão se ramificar aqui para os membros inferiores. Eu posso, por exemplo, se for o caso de uma ruptura, né, de uma hemorragia na perna, fazer a compressão e levantar também acima do nível do coração. Se for uma compressão arterial, né, se for um sangramento de uma hemorragia arterial, eu vou comprimir a região da femoral, ali próximo à virilha. Antigamente, pessoal, ocorria o que a gente chamava de garrote, né, o garroteamento. Era colocado uma espécie de um elástico, uma espécie de mangueira, né, uma borracha em volta, garroteando. Não se faz mais essa prática, eu preciso de fluxo sanguíneo na perna, por mais que ocorra hemorragia. Se ocorrer o garroteamento, né, e o sangue não ficar aqui na região do membro inferior ou do membro superior, esse sangue que já está na perna, ele vai oxidar. Oxidando esse sangue, ele pode criar lesões na musculatura e, naturalmente, podem gerar, por exemplo, lesões tanto de infecção daquela perna, né, ou, por exemplo, a pessoa ela pode, o tecido muscular pode ser danificado, né, o que a gente chama também de gangrena, tá bom? E diminuindo esse fluxo sanguíneo, isso pode gerar a interrupção de um sangue novo. E esse sangue novo, ele não passando para essas extremidades, naturalmente vai gerar uma lesão mais grave do que a hemorragia. Então, garroteamento não pode ser feito. O que pode ser feito é simplesmente a compressão e a elevação daquele membro lesionado. Falar para vocês sobre a epistaxe, também chamado aí de hemorragia, mas do sangramento nasal. A epistaxe é o sangramento nasal, né, um sangramento que ocorre geralmente aí
por falhas nutricionais, alterações do septo nasal, obviamente em traumatismo, né, os socos que a pessoa pode levar, traumas na região do nariz, podem gerar um sangramento nasal. E o que fazer nesse sangramento nasal? Sentar o paciente, né, com o rosto inclinado para frente, jamais o paciente com a cabeça inclinada para trás, lembrando que se ele engolir esse sangue, isso pode provocar um engasgo também, por isso que é indicado que o paciente seja inclinado para frente, para favorecer o fluxo de sangue e a saída, deixá-lo, né, solicitar para ele ali apertar a parte frontal, maleável, a parte de cartilagem do nariz, ele apertando essa região, vai realizar uma espécie de mobilização dos capilares ali no nariz, né, das extremidades do nariz, facilitando, por exemplo, facilitando a coagulação de alguma artéria, de alguma veia que porventura está sangrando. Eu devo colocar ainda o braço esquerdo do paciente. Oi? Desculpa, você pode voltar um pouquinho, porque o meu áudio ficou mudo aqui, eu não entendi. Desde o início, por favor, que parou de falar. Nessa aqui? Não, nessa mesmo que você estava. Tá, ok. Né? Então, como agir em caso de epistaxe, né? Quem está falando, por favor? É Silvia. Oi, Silvia, prazer conhecê-la virtualmente também, tá bom? Igualmente. Acontece esses impasses, mas não tem problema algum, tá bom? A epistaxe, Silvia, vai acontecer, por exemplo, em situações onde há sangramento nasal. Então, eu devo, por exemplo, sentar o paciente com o rosto pouco inclinado, né, para frente e solicitar para ele que ele aperte a região do nariz, a parte maleável do nariz. Ao apertar essa região maleável no nariz, eu vou estar, então, produzindo, né, uma ativação dos capilares do nariz, a região ali do nariz, que vai favorecer, entre eles, vai favorecer a coagulação desse sangramento. A epistaxe, por sua vez, né, ela ocorre de uma maneira ainda, né, por diversas situações, mas eu preciso entender que o sangramento nasal ele pode ser tanto espontâneo como induzido, né? E ainda em situações de trauma físico também, ou seja, então, situações... desculpa, é isso que eu ia te perguntar. Posso te fazer uma pergunta? Claro, Silvio, por favor. O meu filho de 8 anos, quando ele fica muito nervoso, o nariz dele começa a sangrar. Certo. Por que será que acontece? Será que é porque ele fica nervoso, a pressão sobe? Não sei se tem alguma coisa a ver. Existe, né, o que a gente chama aí de epistaxe na infância, que é o caso, acredito, do seu filho, pelo que você está me explicando, que pode ser por diversas situações, entre elas deformidades anatômicas, tá? Nós temos regiões ali do nosso nariz, não sei se ele, porventura, ele ronca, tá? Ele apresenta ronco durante a noite. Tá? Então, pode ser uma deformidade no próprio nariz, tá bem? Pode ser, por exemplo, às vezes a presença de algum corpo estranho, né? Às vezes, não sei, criança tem diversas situações, às vezes pegar a ponta do lápis, colocar no nariz e quebrar a ponta do lápis lá dentro. Né? Então, pode ser que aconteça isso. E pode o fluxo é bastante, que é difícil até para estancar, eu fico louca. Né? Demora até mais que 10 minutos, geralmente, né? Demora para estancar. Eu fico perdida, não sei se eu mando ele erguer a cabeça, se eu mando abaixar. Abaixar, ele deve abaixar. Né? Bem, abaixar. O que pode acontecer, no caso, com o seu filho, pelo que você está me passando também, e é uma situação pouco provável, Silvia, mas pode ser uma situação a ser levantada, é a má nutrição. Né? Às vezes, problemas de nutrição podem gerar um sangramento na região das narinas. E às vezes não é nem o fato dele comer bem ou comer mal, depende do que ele está comendo. E aí, o que eu recomendo para você, de uma maneira bem técnica, né, procurar um profissional, tanto bucomaxilo, ou ainda um otorrinolaringologista. Ele vai fazer uma avaliação, vai colocar uma câmera ali, para conhecer ali a região do nariz, né, ver o que está no nariz, por que está acontecendo esse sangramento, né, e pode identificar. Mas uma situação, Silvia, que eu posso deixar você mais, se é que é possível, né, acalmar uma mãe preocupada e tudo mais, que isso passa sem cirurgia, sem a necessidade, né, dependendo, obviamente, do caso, né,
ele não precisa fazer, por exemplo, uma cirurgia ou procurar usar algum medicamento, tá bem? Mas é ideal aí fazer uma endoscopia nesse nariz, né? Fazer uma busca, principalmente no que a gente chama ali de corneto, né? Que é a região óssea, e é um osso que dentro desse osso ele tem bastante ar. Quando o indivíduo ele está respirando à noite, principalmente, esse corneto ele aumenta de tamanho. Então, a região do nariz induz uma falta de oxigênio, e esse oxigênio faz com que o indivíduo abra a boca, aí emitindo som, por exemplo, audível, que é o caso do ronco. Então, o ideal é realmente procurar um profissional aí da área da otorrino, né? E estudar as artérias etimoidais, as artérias que irrigam o nariz, que podem produzir tanto o ronquidão como também o sangramento nasal em crianças, né? A gente fala criança, sim, porque estou com quase 40 anos já, mas 8 anos já é uma idade aí de infância, naturalmente, né? E que pode gerar, portanto, má formação nasal, como simplesmente nutrição. E aí o ideal realmente é fazer uma vistoria, né? Conhecer o que está acontecendo ali, o que gera esse sangramento nasal. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, viu, Conrado? Imagina, pode, por favor, fazer pergunta, pessoal. Então, Silvia, no caso, se porventura vier a acontecer, o ideal é realmente projetar ali a cabeça do paciente, né, do seu filho, para frente, inclinar, baixar a cabeça para frente. Se for necessário, né, colocar ali a cabeça, o braço esquerdo, né, posicionado ali como se fosse aquele pique, né, do esconde-esconde, né, que ele vai baixar a cabeça com a mão sobre a mesa, verificar toda a parte maleável do nariz para ver se encontra algo ali, uma espécie de coágulo no nariz para forçar essa saída, e verificar, né, se o nariz ele se encontra apertado, e ele deve manter ainda, né, uma espécie de massageamento dessa região da ponta ali, da região de cartilagem do nariz. Esse sangramento, pessoal, ele pode ser tanto arterial, tá? Então ele pode jorrar, pode acontecer e jorrar de maneira pulsada, mas geralmente, né, em 90% dos casos, ele é venoso, né? Então, um sangramento um pouco mais escuro, né, um sangramento mais, uma coloração mais escura, e vai fluir de uma maneira normal, sem a pulsação. Na sequência, né, eu devo ali comprimir a parte maleável e, com uma gaze ou com pano limpo, realizar uma pressão por cerca de 10 minutos. Lembrar em manter ali o indivíduo com a cabeça inclinada para baixo, os olhos fechados, manter a boca aberta, porque se ele não consegue respirar pelo nariz, justamente pelo sangramento, ele vai ter que fazer ali uma respiração bucal, né? Tem que respirar pela boca. E realmente pode acontecer cerca de 10 minutos, é o tempo normal de coagulação. Uma boa coagulação, ela ocorre antes dos 4 minutos, mas algumas pessoas podem aparecer alterações de plaqueta, alterações de coagulação, e o tempo normal de coagulação é de 10 minutos. Obviamente, né, que tem algumas situações aí também, que pode ser necessário, por exemplo, uma espécie de cauterização dessas artérias etimoidais, das artérias que irrigam o nariz. Isso é feito somente por profissional médico, que ele vai cauterizar com laser essas artérias. E aí, como agir em caso de engasgo, né? A gente tem uma situação que a pessoa pode engasgar com um osso de frango, com um pedaço de batata, com alimento que não foi bem digerido, bem processado ali pelo dente, né? Então, o que pode acontecer naturalmente é uma situação de engasgo. E uma técnica que você consegue utilizar para acabar com o engasgo é realizar uma pressão, né? Percebam que a pessoa que está com a mão no pescoço, geralmente ela tenta indicar o que está acontecendo, né? Ela observa que há um engasgamento ali, que ela está com algo ocupando as vias respiratórias, as vias aéreas ali, principalmente na região do pescoço. E aí o que deve ser feito é a pessoa que está atrás fechar a mão, né, como se fosse de soco,
colocar ali no processo xifoide, né, no osso que faz a junção das costelas bem abaixo do pulmão, né, que ali vai ser a localização do estômago. O estômago, ele é projetado como se fosse uma bolsa, né, ele tem um formato de J, e ali dentro do estômago há um líquido que favorece a digestão de alimentos. Esse líquido, né, quando você realiza uma pressão no estômago, vai realizar uma espécie de projeção de ar, né, fazendo ali, por exemplo, que a pessoa guspa o que está engasgado ali na região do pescoço, na região da traqueia, na região da respiração, tanto na traqueia como na região da faringe, que vai favorecer o processo digestório. Então, a posição aqui, chamada de manobra de Henle-Lewis, é um aperto na região do abdômen, associado a uma pressão superior, né? Então, é feito um aperto, né, como se fosse um abraço, né, uma força de pressão associado a uma projeção, um direcionamento para cima. Essa manobra de Henle-Lewis, ela é altamente eficaz e pode favorecer aí em situações de engasgamento. Pessoal, eu vou tentar passar o vídeo para vocês. Se porventura não rodar, eu posso disponibilizar isso para vocês no YouTube depois, tá bom? Ok. Neste vídeo, você vai aprender a ajudar crianças acima de 1 ano de idade ou adultos que estejam engasgados. 3 situações devem ser consideradas. Situação 1. A vítima está respirando, mas com dificuldade. Peça para a pessoa tossir e não faça mais nada. A tosse é o que há de mais eficiente nesse caso. Qualquer outra medida pode agravar a situação. Segunda situação. A vítima não está respirando, mas ainda está consciente. Apoie o peito da vítima com uma mão e incline-a para frente. Dê até 5 tapas nas costas, entre as escápulas, com a palma da mão. Se a manobra não der resultado, alterne os tapas com uma série de 5 compressões abdominais. Coloque a mão com o punho fechado no meio do abdômen da vítima, logo abaixo do externo, a junção dos ossos na parte oca do estômago. Coloque uma mão sobre a outra. Incline a vítima para frente. Puxe vigorosamente para dentro e para cima. Alterne 5 tapas nas costas e 5 pressões abdominais, até que a vítima respire normalmente. Terceira situação. Nenhuma técnica acima funciona. A vítima está inconsciente e não respira. Peça ajuda ou chame o serviço de emergência e comece a ressuscitação cardiopulmonar, alternando 30 compressões torácicas com 2 ventilações ou respirações boca a boca. Se você não souber fazer a respiração boca a boca, faça apenas as compressões, mantendo o ritmo de 2 por segundo. Continue a ressuscitação sem parar até que a vítima comece a respirar normalmente ou o serviço de emergência chegue. Se você não conseguir juntar as mãos para as compressões abdominais, especialmente no caso de pessoas com sobrepeso ou mulheres grávidas, você pode alternar os tapas nas costas com compressões torácicas. Pessoal, essa é uma prática de engasgamento especificamente em adultos. Então, eu vi aqui que mandaram para o Gabriel uma situação específica de crianças, ou por acaso, pessoas ali, quando se trata de criança com 1 ano para menos, essa técnica não pode ser usada. De fato, pessoal, essa técnica não pode ser usada em crianças, tá bem? Eu vou disponibilizar para vocês essa técnica através de um vídeo no grupo do WhatsApp, mas especificamente vamos só lembrar que o engasgamento, o processo será o mesmo. Entretanto, eu vou
Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não sei se eu vou fazer besteira aqui, está rodando tão bem, na dúvida, depois eu vou mostrar assim que eu acabar. Eu posso deitar a criança com a barriga, né, para baixo na minha região do antebraço e a cabeça projetada em cima da palma da minha mão. Eu vou inclinar aproximadamente 45 graus, ou seja, vou deitar o meu braço e eu vou realizar pequenas batidas na região torácica daquela criança. Isso vai favorecer, no caso de engasgamento. Uma outra prática que pode acontecer, e é legal vocês entenderem que tanto na respiração como na digestão ocorre uma pressão positiva de entrada e uma pressão negativa de saída. No caso, por exemplo, de uma criança que, se porventura ela engasgar com leite materno, eu posso virar ela de barriga para baixo, com a cabeça direcionada para a palma da mão, inclinar em 45 graus e realizar pequenas batidas, ou eu posso apertar o nariz dela, ou seja, tirar a entrada de ar. Se for uma criança aí que você conheça, seu filho e tudo mais, posso colocar o dedo na região da boca ali para observar se tem algum resíduo de leite, né? Vamos lembrar que o leite, tanto o leite materno como a mamadeira ou a papinha, ela pode, juntamente com a saliva, ela vai ficar líquida, mas na garganta, na região da traqueia, ela pode parar ali, né, apresentando engasgamento, impedindo o fluxo respiratório daquela pessoa, daquela criança. Ela naturalmente, ela não vai chorar, ela simplesmente vai ficar muda, mas ela vai começar a ficar bem roxa de uma maneira rápida. É desesperante, é desesperador, né, obviamente, né, então a mãe ou ali o pai deve colocar o dedo e tentar procurar alguma coisa na região da garganta, com muito cuidado, porque a traqueia, ela é extremamente mole, e o dedo, né, ou a unha comprida pode machucar a traqueia. Ou ainda, em uma outra situação, né, se porventura tem um engasgamento na via nasal, é recomendado tampar a boca da criança, colocar o nariz, colocar a boca cobrindo o nariz, né, e fazer uma sucção, tá? Eu não tenho filho, não sou pai, né, mas certamente eu faria isso pelo meu filho, independente de ser nojento ou não, né? É uma prática que você vai salvar uma criança. Isso já aconteceu, né, por exemplo, na cidade de Bauru, se eu não me engano, os pais chegaram no batalhão da Polícia Militar com a criança quase desfalecida, quase morta, e o policial militar que teve o curso de primeiros socorros durante a sua formação de policial militar realizou aquela prática, sem nunca ver a criança na vida, sem nunca ter treinado, né, para isso, mas ele simplesmente viu a técnica, né, e lembrou da técnica e executou com perfeição. E a criança, no momento em que que é sugado, né, essa papinha, o leite, ou qualquer objeto que esteja ali, a criança ela volta a chorar de uma maneira desesperadora, né, um choro, mas aquele choro identifica que você realizou a manobra de modo correto. Né? Então, até alguns áudios, né, já foram passados aí na TV, né, que mostra, né, um atendente falando, se sua filha está chorando, parabéns, você acabou de salvar sua filha. É uma situação que eu, como disse, eu nunca passei, não tenho filho, mas é uma prática que, se for feita, ela tem 99% de chance de dar certo, tá bom? Eu não me programei para colocar essa manobra aqui para vocês, mas eu envio para vocês no grupo, tá bom? Ou até eu posso colocar aqui na edição depois e deixar esse vídeo lá no YouTube, tá bem? Não sei se eu respondi aí quem perguntou, mas vamos lá. Aí a gente parte, né, para chegar na fase final da nossa aula, que é conhecer a parada cardiorrespiratória. Vocês viram que foi dito aí no vídeo, de maneira mais lúdica, né, de parada cardiorrespiratória, de massagem cardiopulmonar ou reanimação cardiopulmonar, né, ressuscitação cardiopulmonar. Eu não gosto muito desse termo, mas é muito comum a gente ouvir,
é apenas uma impressão, né, que acaba sendo errada para quem é mais técnico, mas é uma situação que é mais lúdico também para pessoas entenderem. O que ocorre na parada cardiorrespiratória é a interrupção da circulação sanguínea. O coração para de funcionar e para de fluir sangue para todo o corpo. Ocorre uma interrupção súbita dos batimentos cardíacos, ou batimentos cardíacos, eles são ineficazes. O que pode acontecer? O coração ele vai parar de bater de maneira forte. Se você coloca a cabeça ali, o ouvido, próximo do peito da pessoa, você escuta o batimento, mas ele não é eficaz, é um batimento descompassado. Então, no caso do batimento cardíaco, ele pode tanto parar, né, de bater, o coração pode parar de bater, seja por um cansaço do tecido muscular estriado cardíaco, né, o tecido do coração, ou por uma situação, por diversas outras situações que a gente vai ver, ou também ele pode continuar batendo de uma maneira bem devagar. Como agir em casos de parada cardiorrespiratória, né? Certamente não é essa situação do vídeo aqui. Nós temos uma frequência normal através aqui de um exame de eletrocardiograma, né, que é uma observação que é feita pelos profissionais da área da saúde, né, especificamente o profissional cardiologista, que observa a frequência, né, uma frequência normal. O que nós estamos vendo aqui são esses risquinhos dentro de um papel, e esses risquinhos dentro do papel vão representar uma frequência considerada normal. Percebam que existe uma certa regularidade, né, tanto na hora de subir como na hora de descer, tanto nas ondas aqui, percebe, existem uma regularidade, né, eles são iguais, e a frequência ela vai apresentar de maneira normal. Dentro da área da parte cardíaca, né, da cardiologia, são estudados aproximadamente 40 tipos de alteração, né, mas a gente conhece, né, 4 mais comuns aqui, né, então existem outras situações de frequências cardíacas. Quando a gente fala sobre eletrocardiograma, o que deve apresentar uma normalidade é o complexo QRS, né, que fala sobre a despolarização do ventrículo, a repolarização do ventrículo, ocasionando um efeito que a gente estuda na área os profissionais da área cirúrgica e da área cardiológica estudam, observando uma regularidade dos batimentos cardíacos. Então, quando tem um batimento, há um impulso para cima, quando há um relaxamento, há uma queda vagarosa, e aí ele se concentra de maneira vagarosa aqui para fazer um outro batimento. Então, abertura, saída de sangue do coração e, naturalmente, o batimento cardíaco. Isso ocorre em média de 60 a 80 vezes por minuto, né, de uma maneira de um indivíduo em repouso, produzindo uma frequência normal, um batimento cardíaco normal. Pode acontecer do indivíduo apresentar um efeito chamado taquicardia, tá? Percebam que quase não há o espaçamento, né, entre os batimentos cardíacos. Taquicardia significa que o coração está batendo de uma forma mais rápida, mais acelerada. A taquicardia, né, não é uma alteração do batimento cardíaco, mas sim, né, pode induzir os batimentos acelerados. O que vai ser uma condição médica irregular será uma arritmia cardíaca, né, uma aceleração do batimento cardíaco associado a uma forma irregular. Então, o indivíduo que está correndo, por exemplo, ele vai ter uma taquicardia, né, ele vai ter um batimento cardíaco rápido. Entretanto, se ele, porventura, apresentar uma arritmia cardíaca durante esse movimento, durante essa taquicardia, esse batimento acelerado, pode induzir ali uma alteração no sistema circulatório e, consequentemente, no sistema cardíaco. Por isso que os exames feitos no eletrocardiograma ou o famoso exame do teste da esteira, eles são feitos através de uma carga. Esse teste de esteira, por exemplo, a gente estuda, né, os profissionais aí da área médica, né, especificamente os cardiologistas, eles realizam um teste ergométrico, que é o teste de esteira, para conhecer o esforço, né, então, através do esforço, eles indicam se há ali 5 doenças, né, especificamente 5 doenças
que são apresentadas através de uma alta intensidade do batimento cardíaco, podendo ser coronariopatias, né, coronariopatias, que são doenças do coronário, do sistema circulatório, especificamente do coração, as arritmias, né, que são as alterações quando o batimento cardíaco ocorre de maneira rápida, a hipertensão, ou o mais grave de todos aí, que é a insuficiência cardíaca, né? Então, a gente tem aí 5 doenças que são identificadas, né, num exame comum, num procedimento comum, entre outros, aí pode ser feito também, eu falei de 5, né, a coronariopatia, a arritmia, a hipertensão, a insuficiência, ou também o que eles chamam lá de sopro no coração, né, esse sopro no coração é algo mais vulgarmente conhecido, né, mas o que ocorre nesse sopro, né, basicamente ali pode ser uma endocardite, ou, por exemplo, uma pessoa que já tem uma sequela de infarto e nem sabe que teve uma alteração, né, cardiovascular, mas no exame é apresentado. Pode acontecer dele apresentar também uma bradicardia, né, que diferentemente da taquicardia, a bradicardia, ela apresenta diversas outras alterações, mas é o batimento cardíaco lento. Então, percebam que ele é mais espaçado, o coração ele fica mais tempo parado, né, para ter uma outra contração. Essa bradicardia é o que a gente conhece, né, como batimento cardíaco mais lento, geralmente é abaixo aí de 60 minutos. Isso pode pessoas podem apresentar aí tontura, fraqueza, fadiga, né, o cansaço rápido, justamente porque o coração está batendo de maneira mais vagarosa. E aí, obviamente, que o profissional da área médica, né, o cirurgião cardíaco, vai induzir ali a um exame ou consequentemente, até uma cirurgia com as famosas os famosos marca-passos, né, que eles vão realizar ali o aceleramento desses batimentos cardíacos em busca de uma frequência normal. E o que pode acontecer também é o famoso ritmo irregular, que nós temos diversos, como eu falei, e podem apresentar um batimento cardíaco normal e um espaçamento entre os batimentos cardíacos. Esse ritmo irregular também é muito ruim para o indivíduo e pode induzir, por exemplo, a passagem de trombos, né, de gordura no coração, nas veias, pode apresentar entupimento de artérias por causa desse ritmo irregular. Mas o que ocorre, né, especificamente na parada cardíaca e o que não fazer na parada cardíaca, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu espero que não gere comoção para vocês, que é uma situação triste, mas é um indivíduo que, pela postura, somente analisando a imagem ali, ele já está apresentando uma certa rigidez cadavérica, né? Ele já está praticamente morto, e as pessoas não estavam treinadas para tentar fazer uma reanimação cardiopulmonar. Essa parada cardíaca, né, ocorreu porque o indivíduo, acredito eu, né, eu recebi esse vídeo há muito tempo no WhatsApp, guardei, acredito eu que ocorreu devido à ingestão de álcool e brincadeiras aí em piscinas, né, em mergulho. Então, eu vou tentar passar aqui, vamos ver se vai rodar. Me mingou e tá vindo com a funa menininha dele. E fraca já. Já veio já. Tá doido? O negócio só por você chegar, né? Não morre mais. Será? Vai tirar o cara. Esse aí já está aí. Tá paradinho. Tá parado. É de brava. Paradinho. Cadê? Vinha nada?
Não, vai, tá certo. Ele sabe fazer. Sim, mas é. Chama o dedo pro pé, como é que tá? Tava ao vivo, né? Ao vivo? Pessoal, isso é o que não deve ser feito, né? Percebam que houve muita ironia ali, pessoas dando risada porque um outro foi tentar fazer uma respiração boca a boca. Quando a gente tem a falta de humildade, né? Aquele indivíduo que está aqui de camiseta meio esverdeada, meio azul, fala, eu já fiz várias vezes isso aqui, eu sei o que eu estou fazendo. E as pessoas dão ali voz para ele, né? Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está simplesmente embalando a pessoa, ele está só movimentando a parede torácica. Ele está simplesmente movimentando a pele. Percebam, né, que existe um aumento abdominal ali, provavelmente essa pessoa ingeriu muito líquido, tá? Então, naturalmente, ali, uma respiração boca a boca não ia ajudar em nada, mas certamente se houvesse uma boa manobra de reanimação cardiopulmonar, ou que a gente chama aí de maneira mais técnica de RCP, haveria ali uma provável êxito na execução. Percebam que a perna dele está aberta ali, né, os dois pés estão caídos, isso indicando que não existe consciência, né, entretanto, ele tem uma pouca respiração. Então, o que ele fez está totalmente errado. Se é um indivíduo que tem uma formação técnica, fez um curso de primeiros socorros e realiza uma prática dessa, isso aí é o que a gente chama de imperícia, né? Ele sabe e executou de maneira totalmente aventureira, de modo irregular. Motivos para se realizar uma parada cardíaca, né? De 10 a 15 segundos, esse vídeo tem aproximadamente 42 segundos, 45 segundos. Quando passa ali de 10 a 15 segundos, há uma perda da consciência devido à parada da circulação sanguínea no cérebro. Então, a observação da abertura ali dos pés daquele indivíduo é uma evidência da perda de consciência provocada pela falta de sangue no cérebro. O cérebro, ele começa a necessitar de sangue, ele necessita de fluxo sanguíneo, necessita de energia para funcionar, e se porventura não tiver, a tendência é a pessoa apresentar uma inconsciência. Passou de 3 minutos, já começa a ter lesão cerebelar, lesão cerebral. Tanto as células da glia como os neurônios, eles deixam de ter a sua ação, deixam de se movimentar, deixam de realizar a sinapse, que é a conexão entre um neurônio e outro, e começa a apresentar lesões cerebrais. Essas lesões cerebrais são irreversíveis, né? As pessoas deixam de receber oxigênio no cérebro, então certamente haverá sequelas, tanto motoras como sensitivas, ou ainda a pessoa ela pode ficar acamada, necessitando utilizar sondas, tanto de respiração como de digestão, né? E certamente ela não vai ter nenhuma atividade de vida diária realizada sem auxílio de algum ajudante, de alguém responsável por ajudar ele ali. E após 10 minutos, a chance de reanimação são próximas a zero. Por isso que eu falei para vocês aí que a gente tem que ter um bom primeiro socorro realizando antes dos 20 minutos, né? Que vão fazer parte dali da hora de ouro. Então, após 10 minutos, considerado ali umas chances próximas zeros de reanimação. Então, quando a gente fala sobre a parada cardiorrespiratória, o ideal é saber fazer. Obviamente que a gente precisa ter muita técnica e a gente não pode treinar, tá, pessoal? Deixando bem claro isso, não pode treinar uma pessoa com outra. Porque se você treina com uma pessoa que está com batimento considerado normal, você pode induzi-lo a uma parada cardiorrespiratória. Por isso que são feitos treinamentos em bonecos, em simuladores específicos para isso.
Não adianta você ter uma aula ou ver um vídeo e falar assim, vamos praticar no final de semana com a família. Isso pode gerar acidentes graves, inclusive uma própria parada cardíaca, porque você está interferindo no batimento cardíaco do indivíduo normal, que não tem nenhuma alteração respiratória ou circulatória. Os motivos da parada cardiorrespiratória são o afogamento, que pode ser o caso daquele indivíduo que nós vimos no vídeo, o estrangulamento, né, as famosas chaves de braço, os matas-leões, então a chave de pescoço, pode gerar uma interrupção do fluxo sanguíneo, levando a uma parada cardiorrespiratória. A aspiração de alguns gases venenosos ou necessariamente não venenosos. Na nossa geladeira nós temos um gás chamado amônia, e esse gás é altamente asfixiante. Ele é utilizado geralmente para congelar peças de carne, né, ou para manter a refrigeração dentro da geladeira. E necessariamente a aspiração da amônia, que é utilizado tanto em frigoríficos como câmaras frigoríficas e necessariamente na geladeira, podem gerar uma parada cardiorrespiratória, porque como ele é asfixiante, você retira o oxigênio da pessoa e induz uma parada cardiorrespiratória. Soterramentos, principalmente soterramentos de terra, né? Existem outros soterramentos, como o soterramento de grãos, por exemplo. Existe aqui na região muitos silos, né, que vão armar soja, grãos de feijão, e esses grãos podem soterrar, podem cobrir uma pessoa, e a pessoa ela não vai ter o movimento respiratório de inspiração e expiração. Então, isso vai favorecer uma parada cardiorrespiratória. Isso no caso de soterramento tanto de terra como de grãos, se a pessoa não for encontrada, né, dentro de 3 minutos ali, ou, né, de 10 a 15 segundos, e começar a reanimação cardiopulmonar, pode gerar óbito daquela pessoa. Em alguns casos também é feito ali, pode ser feita uma obstrução, né, na garganta, né, pode ocasionar por questões de tanto as famosas pontes que são utilizadas ali, ou dentaduras, uma pessoa que aspira, né, e ela prejudica a passagem do fluxo respiratório na traqueia, ou simplesmente com um corpo estranho, a pessoa foi comer um pedaço de frango, foi roer um ossinho de uma bisteca e ele obstruiu a garganta. Pode ser produzido também pelo próprio choque elétrico, né? Vamos lembrar que o batimento cardíaco, ele só ocorre por causa de um impulso elétrico, e esse impulso elétrico, ele ocorre por causa de uma espécie de marca-passo que nós temos no coração, né? Um marca-passo biológico que faz a batida do coração. Se um choque elétrico influenciar o batimento cardíaco, haverá uma parada cardiorrespiratória. E o próprio coração pode se cansar também, o músculo estriado cardíaco, ele não é tão eficaz como o músculo estriado esquelético, e o coração ele pode se fadigar rapidamente, gerando uma parada cardíaca. Esses são os motivos mais comuns da parada cardiorrespiratória. O que é a parada cardiorrespiratória, né? Por isso que a gente precisa separar, primeiramente, a parada respiratória que gera uma parada cardíaca. A inconsciência, né, a realização de movimentos voluntários podem favorecer uma parada cardíaca. O tórax imóvel, né, o tórax para de realizar a abertura e o fechamento, ali o aumento, né, que a gente fala que é um movimento parecido, né, com uma sanfona, de aumentar e diminuir. O tórax imóvel, a paralisação desse tórax pode gerar uma parada cardiorrespiratória, e a ausência de saída de ar pelas vias aéreas. O oxigênio entrou, mas o gás carbônico não saiu. E aí essa ausência de saída de ar pode gerar uma parada cardiorrespiratória. Ocorrendo essas 3 etapas aqui, começará a apresentar essas 3 etapas da parada cardíaca, que são os sinais de inconsciência, né, a pessoa... Você vai ali chamar o nome dela, ela não vai responder, você vai movimentar ela, ela não vai ter nenhuma expressão. Em alguns casos, são até utilizados tampas de caneta, né, para estimular se a pessoa, se ela tem algum reflexo de dor, se ela apresenta alguma sensação, e como ela está inconsciente, não há nenhum estímulo. A ausência de pulsação é como o coração ele para de funcionar, ele para de bater, ou ele bate de maneira ineficaz, haverá uma ausência de pulsação. Eu posso identificar a pulsação, por exemplo, na artéria radial, que fica ali na base do pulso, né?
ou a carótida, ali próximo da região da minha mandíbula, um pouco para baixo do lóbulo da orelha. A ausência de sons também de batimentos cardíacos. Eu posso tanto na ausculta, né, com um aparelho específico, ou simplesmente apoiar a minha cabeça ali na região do tórax, em cima do coração. Se houver a ausência de batimentos cardíacos, significa uma parada cardiorrespiratória. E aí não há tempo a perder, precisa ser feito a reanimação cardiopulmonar. Deixa eu pular essa parte aqui, eu já falei sobre isso. Existe um protocolo chamado protocolo ABC, que é a chamada aí verificação ABC, né, que é avaliar as vias aéreas, a boa respiração e uma boa circulação. O ABC, né, que a gente fala, é a liberação das vias aéreas, ou seja, tanto a parte respiratória como a parte bucal, para favorecer a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, a boa respiração, ocorrendo de uma maneira de fluxo, né, a inspiração profunda e a expiração continuada, e uma boa circulação. Esse protocolo ABC, ele é utilizado de uma maneira técnica, né, para observar a liberação das vias aéreas, favorecer a respiração do paciente e aumentar a circulação daquele indivíduo. Essa verificação é de extrema importância porque vai determinar o risco imediato para a vítima, como, por exemplo, a parada cardiorrespiratória, que vai ser tratada com uma reanimação RCP, é uma reanimação cardiopulmonar. A reanimação cardiopulmonar, eu devo, primeiramente, colocar a vítima em uma posição de decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, sempre com as costas apoiadas no chão, uma superfície dura, firme e plana. No caso que eu comentei do meu irmão no início da aula, eu não poderia jamais fazer isso em cima de um colchão. Então, eu tirei ele de cima da maca, coloquei ele no chão e comecei a reanimação no chão. O chão hospitalar é um dos ambientes mais impuros da Terra, né? Justamente por causa da inúmera quantidade de bactérias. Mas naquele momento, independente do local, eu tenho que colocar a pessoa com as costas apoiadas no chão. Se eu encontro uma vítima, ela está meio na calçada, meio no chão, eu tenho que arrastar ela ali para uma superfície mais dura, para o chão, independente se estiver muito forte o calor no asfalto, eu tenho que fazer isso em um local onde eles tenham as costas totalmente apoiadas, uma superfície dura, firme e plana. Se a vítima estiver com decúbito lateral ou ventral, eu devo virá-la em bloco, né, com a cabeça, o pescoço e ombro, movendo de maneira simultânea, sem provocar torções. A pessoa ela já está com a parada cardiorrespiratória, eu impeço, por exemplo, o fluxo sanguíneo na perna ou nos membros superiores, eu vou dificultar a reanimação cardiopulmonar. Colocá-la no nível dos ombros da vítima, se colocar ali na lateral, na região dos ombros. Muita gente se posiciona próximo à região do abdômen ou muito próximo do braço, ali do membro superior. Eu tenho que ficar, geralmente, com o meu joelho esquerdo no ombro daquela pessoa, no ombro direito daquela pessoa. E se for fazer do outro lado, o meu joelho direito no ombro esquerdo da vítima. E se ajoelhar, né, quando ela estiver no solo, ajoelhando ali com o joelho posicionado no solo. Na ausência de tônus muscular, você observa que aquele indivíduo que se movimentava, ele não tinha contratura muscular. A língua, né, ou a epiglote, ela poderia estar obstruída. Né, e isso pode produzir também pessoas inconscientes. Então, eu posso fazer uma verificação visual. Não induzo aí a simplesmente colocar a mão na boca do indivíduo, a não ser que você observe através da visualização que há uma presença de algum objeto ali e tentar retirar. Ao retirar, eu começo a reanimação cardiopulmonar. A abertura de vias aéreas ela é feita de uma maneira rápida, né, com a liberação, a abertura da boca e inclinação, né, a extensão do pescoço para trás, a inclinação para trás do pescoço. A extensão da cabeça vai determinar a progressão do maxilar inferior para frente, ou seja, o queixo é projetado para cima, promovendo o afastamento da língua da parede dorsal da faringe, da laringe, e, consequentemente, a abertura das vias aéreas superiores, basicamente a abertura ali da boca
e ainda a abertura nasal para favorecer a entrada e saída, a entrada de ar e a saída de gás carbônico. Então, percebam que é feito, né, a liberação das vias aéreas com 2 dedos na região do maxilar para cima, inclinando a cabeça para baixo. Conrado, se a pessoa tiver uma lesão no pescoço, eu posso fazer a reanimação cardiopulmonar? Deve. O que você deve ter é um cuidado, como você teria com qualquer pessoa, em manter ali um posicionamento do pescoço. Então, no caso de um trauma que você identificou, que a pessoa bateu a cabeça, ela caiu, se porventura tiver como manter o posicionamento da cabeça reto, né, eu vou pedir para uma outra pessoa apoiar o antebraço ali, a mão segurando a cabeça para que não haja movimentação. Mas como em 90% dos casos não é só um trauma, né, pode ser por outras situações, eu posso realizar perfeitamente essa movimentação e inclinação posterior da cabeça, né, dessa forma. Eu elevo a região do maxilar, região mentoniana, região do queixo aqui, e eu empurro a base daqui da cabeça, a região da glabela, a região da testa aqui para trás. Deve-se colocar, então, a palma da mão na testa da vítima e a ponta dos dedos, né, o indicador e o dedo médio, na outra mão, né, sobre a parte óssea do queixo, tracionando para frente e para cima. Isso vai produzir uma abertura da boca. O que eu geralmente vou apresentar, né, durante a parada cardiorrespiratória, né, onde uma pessoa vai apresentar, é a frequência respiratória e cardíaca alterada, a resposta capilar, né, você vai perceber que a ponta dos dedos vão ficar mais esbranquiçadas, mais branqueadas, ou roxeadas. Quando ela está muito roxa, significa que existe muito oxigênio ali, então muito provavelmente está impedindo a saída do gás carbônico. Ou se está muito branca, é que está faltando oxigênio. A cor da pele, naturalmente, vai ser apresentada através do branco ou roxeado, e vai ter, naturalmente, o aumento da pressão arterial sistêmica. Então, se porventura, né, a pessoa conhecer os aparelhos que utilizam aí para medir a pressão, pode ser feita a medição, a aferição da pressão ali através de um esfigmomanômetro e estetoscópio para ver se tem pulso. Mas como não há batimento, certamente esse pulso arterial estará diminuído. A resposta capilar vai apresentar, por exemplo, tanto na pele, na unha ou no lábio, vocês vão observar, né, posso pressionar a boca ali, o lábio, dobrar a ponta do lábio e ver se ele vai estar esbranquiçado ou roxeado. Se a circulação estiver normal, né, vai apresentar uma cor branca, né, durante a pressão, e normal, cor de rosa quando estiver liberada. A cor da pele, da boca do indivíduo. Se a área ficar branca, né, vermelha ou violeta, é sinal que a circulação é pobre ou ela pode ter parado de chegar à circulação nas áreas mais extremas. E aí eu necessito conhecer a técnica de RCP e realizar ela. Manter os braços esticados com as articulações dos cotovelos fixas, transmitindo à vítima uma pressão exercida, né, do seu próprio corpo, né, do peso dos seus ombros e do tronco. Eu tenho que realizar uma pressão suficiente aí para diminuir, para deprimir o osso externo, né, o osso que faz a junção das costelas, em cerca de 3 a 5 centímetros, né, 3,5 centímetros a 5 centímetros no adulto. Se a área ficar branca, vermelha ou violeta, é sinal que a circulação ela ainda está pobre ali. Quando a gente fala ainda sobre essa observação, perguntaram aqui, perguntar como identificar uma parada apenas escutando os batimentos. Exatamente, você consegue, tanto colocando a cabeça ali próximo do tórax da pessoa, né, observar se existe uma parada. Além de observar essa parada, né, esse fluxo do batimento cardíaco, vocês podem perceber que pode ter ausência também. E notando a ausência, sinal que a pessoa está em parada cardiorrespiratória. Então, eu já inicio a técnica de RCP. A compressão ela deve ser regular e rítmica, né? Então deve ter uma certa regularidade, seguindo imediatamente o relaxamento de igual duração. E eu vou aliviar a pressão, permitindo que o tórax retorne à sua posição normal, sem retirar as mãos de cima do tórax. A sequência dessa manobra deve ser ininterrupta, né? Não pode parar, e a frequência deve ser em média de 80 a 120
compressões por minuto. Percebam que se o nosso batimento cardíaco ele ocorre em torno de 60 a 20 batimentos por minuto, eu preciso, obviamente, realizar mais compressões para que, se o coração voltar, ele volta numa frequência de 60 a 80. Eu preciso fazer mais contratura, né, mais compressões, para que o coração mantenha um fluxo mais acelerado. Essa técnica que a gente está entendendo aqui, conhecendo, ela é baseada num protocolo da Associação Americana do Coração. E aí a gente vai para a técnica de RCP especificamente. Eu vou encontrar primeiramente o local do coração. Vamos lembrar que o coração ele não está do lado esquerdo do peito, na verdade ele fica centralizado e com a sua base, né, com a sua projeção apical, né, a região da base do coração, inclinada para a esquerda. Então, eu posso colocar tanto os 2 dedos ali próximo do processo tifoide e incliná-lo cerca de 15 graus aqui para a região do tórax. Aí eu vou encontrar o meu coração. E o batimento cardíaco, existe uma técnica específica para isso, mas a gente vai ver através desse vídeo agora. Meus Bons Amigos do Barão Vermelho foi a música escolhida para ajudar a ensinar uma técnica simples que pode salvar vidas, a massagem cardíaca. Você, quando compõe uma música, você não tem ideia, né, da dimensão que aquilo pode tomar. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que são 100 mil paradas cardíacas fora do hospital por ano. A gente precisou, então, de uma campanha para conscientizar as pessoas ao que fazer nesse momento e como fazer a massagem cardíaca correta. Então, para você manter o ritmo da compressão, a música ajuda a gente a lembrar. A campanha é uma iniciativa da Casa de Saúde São José, do Rio de Janeiro, que faz parte da Associação Congregação Santa Catarina, uma entidade filantrópica com mais de 13 mil colaboradores espalhados pelo Brasil. A inspiração veio de outra campanha, dos Estados Unidos. A música escolhida por lá foi Staying Alive, dos Bee Gees. O bom humor ajuda a espalhar a informação, mas não custa relembrar como se faz, né? O Dr. Drauzio já ensinou essa massagem aqui no Fantástico. Deite a pessoa em uma superfície plana. Trace uma linha imaginária que une um mamilo ao outro. Com os braços sempre esticados, faça compressões com força. O ritmo certo é de 100 vezes por minuto. Foi a massagem cardíaca que salvou a vida da Eleonora. Ela nunca tinha tido problema no coração. Um dia, andando com um cachorrinho na rua, o coração dela parou de repente. Por sorte, a Kátia e a Elba estavam perto naquele momento e sabiam fazer a massagem cardíaca. Comecei a fazer a massagem porque eu vi que ela estava sem pulso e eu não conseguia ouvir a batida do coração dela. A gente ficou muito tempo ali. Eu acredito que no mínimo 20 minutos de massagem. E a gente sabe que a gente tem que ter um revezamento a cada 2 minutos, pelo menos. Senão a gente perde a eficácia da massagem. Eu estava cercada de pessoas preparadas. Mas aí eu fico pensando, e se eu não tivesse? Eu teria morrido assim, passeando com o meu cachorro. Vocês são os meus anjos. Elas me salvaram. Bom, então essa é a técnica de RCP, né? Eu sou extremamente fã de músicas aí, principalmente do rock nacional brasileiro, né? Especificamente dos anos 80, 90. Essa música, ela faz parte aí do CD do Barão Vermelho, né? Alguém deve ter estranhado aí porque o Frejá não é mais o vocalista da banda,
mas tanto no Brasil como nos Estados Unidos, né, utilizaram lá o Stay Alive, uma banda dos anos 60, 70, chamada Bee Gees. Stay Alive significa permanentemente vivo, né, ou permaneça vivo. E tanto a música, o batimento da música faz com que a gente realize a compressão no momento exato e, naturalmente, na forma com que a gente consegue e deve realizar. Então, se você cantarolar a música, né, tanto em Stay Alive como Meus Bons Amigos, do Barão Vermelho, você vai executar a frequência do batimento, da compressão de acordo com o que é necessário para o coração. Percebam aí que houve um caso de um exemplo, né, que a pessoa estava no local certo, na hora certa, com a amiga certa. Uma médica intensivista que conhecia a técnica de RCP, conhecia os sinais e sintomas e executou a técnica de modo correto e eficaz. Então, quando a gente pega essa situação e consegue fazer e consegue realizar a compressão, a pessoa ela tende a ter ali uma recuperação rápida, a manutenção da vida, né, e uma incapacidade temporária, que é o objetivo dos primeiros socorros. Sendo assim, eu chego ao final de mais uma aula, agradeço a todos que acompanharam essa aula em formato remoto, que acompanharam a gravação, ou você que está assistindo essa aula aqui pelo YouTube, agradeço também por estar acompanhando esse tema extremamente importante, altamente eficaz e que certamente pode fazer a diferença na sua profissão. Obrigado, até breve. Esse é meu e-mail de contato. Eu estou no grupo do WhatsApp da sala de vocês. Podem fazer perguntas, eu respondo todos os WhatsApps. Podem me mandar e-mail também se for uma dúvida mais técnica. Esse material eu vou disponibilizar juntamente com a gravação, e também mando aí no grupo da sala. Bem, fico aberto a perguntas, temos tempo para isso ainda, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Eu só vou agradecer realmente aí novamente ao docente Gabriel e toda a sala do técnico em massoterapia que participaram tão ativamente dessa aula. Muito obrigado mais uma vez e uma boa noite. Obrigado, Conrado. Obrigado mesmo pela participação aí nessa maravilhosa aula. Foi muito bom mesmo. Como tinha comentado com você, superou minhas expectativas. Pode falar. Só tem alguém fazendo pergunta aqui, eu não estou vendo. Deixa eu ver se eu entro aqui. Opa, a Olímpia fazendo pergunta, Olímpia, é isso? Olímpia, o seu áudio está desligado, eu não estou te ouvindo. Ela escreveu aqui no chat, agradecendo pela aula. Gratidão, viu? Eu não consigo... Não sei o porquê, eu não consigo aparecer aqui. Eu queria mostrar, dar um tchau para vocês, mas não sei o porquê. Mas agradeço, Olímpia, agradeço... Eu não me recordo de cabeça todo mundo, mas acho que a Silvia fez pergunta, o Anderson fez pergunta. Se tiver mais alguma dúvida, pessoal, por favor, fiquem à vontade, tá? Eu agradeço realmente a participação de cada um. E se vocês quiserem tirar mais dúvidas aí, estou em extrema disposição. Obrigada, Conrado. Sua aula foi muito importante. Silvia, muito obrigado, viu? Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, estou à disposição. Oi, quem falou? A Elaine, eu estou agradecendo pela aula. Elaine, muito obrigado, eu que agradeço. Conrado, também queria agradecer pela aula. Eu acho que foi importante para tirar, para mim, particularmente, um tabu que eu tinha sobre primeiros socorros, porque também achava, assim, que se você não sabe fazer, é melhor não fazer nada, né? Mas como você falou, né, Ana? A Ana, só de você fazer uma boa conduta, às vezes não manter as pessoas em cima e fazer uma ligação e tentar manter a calma já está ajudando, né? Mas eu agradeço muito, foi uma explicação bem clara e obrigada pelo conteúdo que você trouxe. Ana, muito obrigado, viu? É isso que faz a gente
a gente se dedicar aí à profissão, né? Uma vez que quando eu comecei a trabalhar no Senac, me falaram que trabalhar com educação é um sacerdócio, né? Você colocar a tua vida para trabalhar com a educação, trabalhar, ensinar com as pessoas, né? E isso nunca mais eu guardei, eu falei, desde 2015 eu estou nessa luta aí juntamente com o Gabriel para ensinar as pessoas e, consequentemente, quando a gente ensina, aprende. É o objetivo do nosso trabalho e também é o do meu canal no YouTube. Tá bem? Então, se quem tiver disponibilidade lá, por gentileza, assista umas aulas, me acompanhe no LinkedIn, fico muito feliz em trabalhar com educação e quem sabe a gente não conhece todos aí presencialmente.